Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre esse clássico lindo infanto-juvenil que é Os Meninos da Rua Paulo, do Ferenc Molnar. Eu li esse livro numa das categorias para o Desafio Livrada 2018. Quem não viu os livros que eu tinha escolhido no começo do ano, eu vou deixar linkado aqui nos cards o vídeo para vocês darem uma conferida nas minhas escolhas para saberem o que eu tinha planejado ler lá no comecinho de 2018. E eu demorei muito para pegar esse livro, mas que experiência boa quando eu finalmente peguei e pude acompanhar essa história tão bonita de amizade, de honestidade e de parceria muito forte que é o que existe entre esses meninos da Rua Paulo. Bom, antes de mais nada eu preciso falar que esse livro se passa na Hungria, em Budapeste, na capital da Hungria, e eu escolhi ele para a categoria de livro que se passe em um país sobre o qual eu não conheço nada ou alguma coisa desse tipo. Então, além de toda a narrativa que eu pude acompanhar aqui, foi massa também pela questão cultural, né, de acompanhar algo sobre um lugar que eu não conheço absolutamente nada e ver que também nesse lugar tão distante daqui, crianças são sempre crianças e amizades sinceras também, né, não mudam independentemente do continente em que elas aconteçam. Então aqui a gente vai acompanhar um grupo de meninos que fazem parte de uma espécie de sociedade, que se chama a Sociedade do Betume. Então eles se reúnem nessa sociedade no turno inverso da escola para fazer algumas atividades que eles encaram e levam muito a sério. Eles têm presidente, eles têm uma organização militar que eles vão utilizar quando for necessário e eles têm certas responsabilidades. Eles utilizam uma bandeira, eles têm uma espécie de amuleto que eles carregam e que passa de mão em mão. Em cada dia ele fica sob a responsabilidade de algum dos membros dessa sociedade. Existe toda uma organização comercial ali praticamente em que eles desempenham funções diferentes e, portanto, eles se dividem ali, se organizam de uma forma que é quase que uma reprodução da forma da vida adulta, do que acontece fora dali daquele núcleo deles. Essa sociedade do Betume se reúne num espaço específico que é o que eles chamam de Grund. E esse Grund nada mais é do que um terreno baldio. Então eles vão para esse terreno baldio que fica no pátio de uma serraria, na esquina entre a Rua Paulo e a Rua Maria, e é cercado por edifícios. Então toda a volta tem edifícios altos e onde não tem edifício tem uma cerca. E é ali que eles se reúnem para brincar, para jogar pela, que é um tipo de jogo que se assemelha ao tênis, pelo que diz aqui no pós-fácil, e também para fazer as reuniões super importantes e sérias que eles têm para fazer. Essa sociedade tá indo muito bem, esse Grund é o espaço mais querido por eles, mas acontece um problema na história, que é o que vai desenrolar toda a narrativa. Assim como existe o grupo da Sociedade do Betume, existem outros grupos de meninos que também fazem as mesmas coisas ou coisas semelhantes, e um desses grupos tá sem espaço pra jogar o tão querido Pela, que é esse esporte que eles têm, e por isso ele decide que vai roubar o espaço de alguém, e acabou sendo o espaço dos meninos da Rua Paulo. E eles então vão entrar numa disputa bélica, uma batalha quase épica pra garantir aquele espaço pra si. É tudo feito com muita responsabilidade, os meninos encaram aquilo como se fosse a batalha da vida, é uma questão de honra para eles, para os dois grupos, porque antes de lutar, antes de entrar na guerra propriamente dita, eles declaram a guerra, eles seguem toda a formalidade e a honradez que aquele momento requer, né? Então vai uma embaixada no grupo anunciar para o outro grupo que, ó, amanhã às 14 horas a gente vai vir aqui para guerrear. E eles decidem o que vai valer na luta, o que não vai. E os outros têm tempo para se preparar, para preparar toda a estratégia de guerra, e é uma coisa muito legal de ver. Um dos personagens principais é o presidente desse grupo, o presidente dessa sociedade, que é o Boca. E o Boca é um personagem exemplo de honradez, exemplo de sabedoria, de calma, uma postura extremamente séria e adulta quase. Os meninos todos admiram ele porque ele nunca fala besteiras, ele nunca é injusto, ele nunca faz alguma escolha apressada, é tudo feito com muita calma, com muita paciência e muita estratégia. Então o Boca, ele é esse personagem exemplar, né? E tem alguns outros também que se destacam, mas em especial tem o Nemetschek,
que é um menino, um dos mais franzinos do grupo, é o mais novinho do grupo, quase todos eles têm em torno de 14 anos, mas o Nemetiek é menorzinho, é franzininho, ele não consegue participar de todas as atividades, ele não é tão levado a sério como os demais membros da sociedade, mas apesar de tudo isso, ele é um dos que dá mais exemplo de compromisso, de fidelidade e de uma amizade super honesta. Ele não faz nada que não seja pelo bem comum da sociedade, e ele tem o posto de soldado raso. Então ele, naquela sociedade, se houvesse uma guerra, ele seria sempre o soldado raso, e ele era o que fazia todos os serviços menos interessantes, tipo, vai lá e carrega um saco de areia, vai lá e coloca a bandeirinha não sei aonde. Então ele era o faz tudo, e por isso também ficava muito chateado por não ter um posto maior nessa sociedade. Mas ao longo da narrativa, à medida que as coisas evoluem e que eles vão se encaminhando para essa guerra, o Nemetiek vai crescendo de uma forma impressionante, e dá pra dizer que no final da narrativa ele sai como um herói, né? Eu não posso falar muito sobre a história porque não quero correr o risco de contar alguma coisa que é muito mais legal quando a gente descobre durante a leitura. O fato é que vai existir uma guerra, e isso não é muita novidade pra ninguém. Eles vão disputar um espaço ali. E a forma como eles fazem isso, como eles se organizam e se preparam, e toda a luta que eles têm pra chegar naquele momento da melhor forma possível, a guerra em si é uma coisa muito massa de acompanhar. Eles fazem toda uma logística de organização pra saber onde vai atacar primeiro. Enfim, é toda uma coisa assim, tipo, guerra e paz nível infantil, sabe? É muito legal. O autor escreve de uma forma muito boa, é uma escrita fluida, é uma escrita bonita, é algo bem feito, é digno de clássico mesmo, de clássico como qualquer outro. Além disso, ele constrói esses personagens quase como modelos, são exemplares de vários tipos de pessoa. Então tem aquele que é mais almofadinha, que se preocupa muito com o estilo do chapéu, tem aquele que tá preocupado realmente com a organização da coisa, que vai ser o responsável por toda a manifestação daqueles meninos, tem o outro que vai dar provas de muita honradez, tem o outro que vai ser o teimoso da turma. Ele reproduz aqui diálogos que são totalmente infantis mesmo, que condizem com a idade desses personagens também, e ao mesmo tempo vai mostrar a complexidade das relações de amizade que existem ali, e da amizade mais pura que tem, que é essa que vem de gente nova, né, de gente que não sabe a feiura do mundo, de gente que não tem medo de se entregar e se comprometer com as pessoas. E eu acho que esse é o ponto alto do livro, é essa amizade que só pode acontecer na infância, na adolescência. É um exemplo de um grupo de amigos que vai se desenvolver juntos, aprendendo as coisas mais difíceis um do lado do outro. Tudo que eles fazem é pra conseguir manter aquele espaço sagrado pra eles, que é o Grund. Eles não vão poupar esforços pra isso. E tem uma parte aqui no texto que mostra qual é o valor desse Grund pros meninos. Ó Grund, ó vós, belos e sadios estudantes da planície, aos quais basta dar um passo para vos encontrardes na estepe imensa, sob admirável redomo azul que se chama firmamento. Vós, cujos olhos estão acostumados às grandes distâncias, aos longes, vós que não viveis apertados entre edifícios altos, nem podeis imaginar o que é para os guris de Budapeste um terreno baldio, um Grund. É a sua planície, a sua estepe, o seu reino. É o infinito, é a liberdade, um pedacinho de terra limitado a um dos lados por uma cerca meio desmoronada, ao passo que pelos demais lados altos muros de edifícios o rodeiam. Atualmente, o Grund da Rua Paulo também já se encontra ocupado por um triste edifício de 4 andares, cheio de moradores, nenhum dos quais sabe, talvez, que aquele pedacinho de terra significou a mocidade para alguns pobres estudantes de Budapeste. Então aqui vocês têm um pouquinho do estilo do autor. Ele vai intercalando essas descrições com bastante diálogo, e é muito legal ver a seriedade desses pré-adolescentes encarando aquela vida, aquele núcleo que é uma reprodução do núcleo adulto, mas é tudo feito com muita responsabilidade. Esse livro aqui foi editado pela Kozak Naif. Atualmente existe uma edição da Companhia das Letras, que é a que eu vou deixar linkado aqui no box de descrição, caso vocês tenham interesse em adquirir o livro. Mas essa edição aqui conta com um prefácio e também com um texto no pós-fácio. Esses autores dos textos vão dar uma contextualização sobre Budapeste e sobre o período em que se passa a história, que seria mais ou menos no final da década de 1880. Então, a Budapeste naquela época não estava bem desenvolvida ainda. Ela estava no processo de urbanização. E daí essa nostalgia que o autor passa aqui, porque ao que tudo indica, o autor passou por esse tipo de experiência e viu a cidade crescer, viu a cidade se desenvolver e acabar com esses pequenos espaços sagrados daquela criançada
criançada que morava ali. Tem uma parte no pós-fácil que eu achei bem legal, vai falar um pouco das teorias do século XX que pensaram a esse respeito e que se costumava achar que as crianças aprendiam muito com os adultos, com os professores, né? Mas que por fim a tendência dessas teorias de educação e de formação e de psicologia levaram os estudiosos a pensar que não, que na verdade o que faz com que as crianças cresçam e se desenvolvam e o que dá toda a experiência para a criança é a convivência com seus pares, ou seja, a convivência com os outros adolescentes, as outras crianças da sua volta. Porque afinal de contas é um período que a criança vive muito tempo com os amigos e o adolescente também vive muito tempo junto com os amigos e divide muita coisa nessa idade que não divide com os outros adultos que estão na volta dele, né? Ela vai falar também que é nas horas e nas situações decisivas de suas vidas que os jovens querem mesmo estar uns com os outros. São os amigos e adversários que ocupam suas mentes e darão e ou receberão de cada qual as ideias e os exemplos positivos e negativos. É entre eles que se firmam os vínculos mais vitais e se trocam as emoções mais profundas. E por fim, uma coisa que eu queria falar sobre o romance também vem daqui desse pós-fácil. Diz: se a conflagração é o pano de fundo, o verdadeiro tema do romance é o das relações complexas que, em situações difíceis e independentemente de sua idade, homens estabelecem entre si. A disciplina militar e as tensões que dela decorrem, a lealdade e a traição, o heroísmo e a covardia, a rivalidade, a inveja e a nobreza. Todos esses elementos são tratados na obra com a mesma seriedade com que seriam abordados num livro para adultos. Tem também outra questão que é a romantização dessa questão de guerra, né, dessa questão bélica, que, pelo que se fala no livro, no pós-fácil, só é possível de acontecer porque eles não tinham vivido ainda a experiência das grandes guerras mundiais, né? Esse livro se passa no fim do século XIX e por isso não tinha havido tanta batalha assim que fosse tão devastadora que apresentasse algum aspecto negativo da guerra. Então, quando eles chegam nessa coisa da guerra pelo território, eles acham que é maravilhoso, lutar pela pátria é algo que é muito ressaltado pelos meninos e é algo pelo que eles estão dispostos a dar o sangue mesmo, né? Então é preciso também fazer essa ressalva histórica, temporal, da importância que eles dão pra guerra. Por fim, outra coisa que eu queria destacar é algo que tá no prefácio, que diz que esse livro é um clássico infantil, mas ele vale como também um estudo de psicologia, porque vai caracterizar esses personagens super diferentes um do outro e que são quase que modelos de seres humanos. Um livro de memórias, porque ele diz aqui que o autor tá muito presente nesse texto, que ele viveu aquilo e tal, o que eu acho que não é muito relevante, mas tudo bem. Mas também que é um livro de guerra que nos reconcilia com a humanidade, porque aqui a gente vê os valores humanos por trás dessa guerra e o que fica no final dessa guerra também é muito importante. Enfim, gente, é um livro que eu gostei muito mesmo, é um livro que eu li muito rápido, porque a gente não consegue se separar dessa história, ele flui também muito bem, ele é um livro que foi escrito inicialmente para crianças, mas que conquistou todo mundo. Eu recomendo com força. O final é um pouco triste, mas ao mesmo tempo a história é tão bonita e dá um exemplo tão bom para todo mundo que eu acho que vale a pena engolir aquele nó na garganta do finalzinho. Então fica aí a minha dica de mais um clássico e fica também mais uma categoria cumprida pro Desafio Livrada 2018. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se já leu esse livro ou se ficou com vontade de ler. Se está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.